Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com avaliação e desenvolvimento motor. Então, para hoje nós vamos falar de avaliação e desenvolvimento motor, mais especificamente os tipos de avaliação e desenvolvimento motor, métodos mais globais, segmentados, mistos, avaliação das habilidades motoras fundamentais, esse é o nosso escopo, que a gente vai trabalhar com a avaliação proposta por Gallagher e Osmond, seguindo lá aquele nosso modelo da teoria desenvolvimentista, modelo teórico de desenvolvimento motor, que é a ampulheta heurística de Gallagher, e vamos trabalhar daí então para caracterizar esses estágios inicial, elementar e maduro lá daquela fase motora fundamental. Vou apresentar também, assista até o final do vídeo, um software gratuito para avaliação e desenvolvimento motor. Bom, então lembrando, nós já apresentamos em vídeos anteriores, dentro de um modelo teórico de desenvolvimento motor, a proposta da ampulheta heurística de Gallagher e Osmond, que nós pegamos aqui desse livro de 2002, tem um livro de texto bem bacana para quem estuda e trabalha com desenvolvimento motor. Então ele parte de uma lógica que nós temos uma fase motora reflexiva, depois passamos para rudimentar, até que nós chegamos nessa que é a base, na verdade, de toda a lógica e sustentação teórica desse modelo, que é a fase motora fundamental. Então a gente consegue analisar e avaliar o desempenho motor a partir de características de algumas habilidades motoras fundamentais, estabilizadoras, locomotoras e manipulativas, para entender mais ou menos o que seria a idade motora dessa criança. Se essa criança está para determinada habilidade motora no estágio inicial, que seria relativo a uma idade de 2 a 3 anos, elementar, que seria relativo a 4 a 5 anos, ou maduro, que seria relativo a uma criança de 6 e 7 anos. Lembrando que essa fase fundamental ela ocorre de 2 até 7 anos, então nesse estágio inicial nós temos 2 a 3, elementar 4 a 5, estágio maduro de 6 a 7. E o que seria essa habilidade motora fundamental? Bom, a habilidade motora fundamental, elas são essenciais e primárias. Teoricamente, ela é a base para as habilidades motoras especializadas que nós teremos depois, ou seja, aquelas culturalmente aprendidas. Aqui a gente está falando de uma habilidade que é característica à espécie. Cada espécie tem o seu repertório fundamental. Então, a gente está falando também de que ela independe de aspectos culturais. Uma pessoa terá condições de realizar a despeito de aspectos culturais, ou seja, teoricamente aqui um brasileiro, um japonês, ou às vezes até um índio numa tribo indígena que é afastado da civilização, teoricamente todos possuem o mesmo repertório motor. Aquelas habilidades manipulativas, estabilizadoras, locomotoras, elas seriam iguais a despeito de aspectos culturais, obviamente pensando numa situação de desenvolvimento típico, né? Tirando possíveis atrasos ou decorrências patológicas. Então, essas seriam as nossas habilidades motoras fundamentais. Elas são a base também do nosso repertório. Então, a grande importância que ela possui nesse modelo teórico é justamente que ela é a base para tudo. A partir das fundamentais, eu vou refinar e vou combinar para ter as habilidades motoras especializadas. Em relação aos modelos, que tipo de avaliação eu posso realizar de desenvolvimento motor? Bom, eu tenho algumas abordagens de análise mais segmentária, em que eu vou realizar, por exemplo, uma avaliação por componentes do movimento. Eu pego uma ação motora, decomponho os movimentos que compõem essa ação em componentes e eu posso ir analisando cada componente, cada uma dessas partes. Eu tenho também propostas em que eu vou fazer uma análise de configuração corporal total, ou seja, eu olho para todo o padrão motor de uma maneira um pouco mais generalizada, mais subjetiva ainda, e eu faço essa análise. E aquela que a gente vai trabalhar é a abordagem mista, proposta por Gallagher em 86 e Gallagher e Cleveland em 2003, que é analisar o desenvolvimento motor dessas habilidades motoras fundamentais por meio de componentes tanto globais, eu olho para características gerais, o desenho daquele movimento, o desenho daquele padrão de movimento, e eu olho também para características mais fragmentadas, eu olho para características específicas dentro de cada um desses estágios. Victor, por que você não optou aqui por trabalhar com outros tipos de testes e avaliação e desenvolvimento motor? Poderia pegar alguns específicos ali para bebês, como o Bentley, poderia trabalhar também com MABC, poderia trabalhar com KTK, TGMD. Olha, a minha escolha para trazer um vídeo e colocar aqui para disponibilizar para os meus alunos é mais no sentido dessa avaliação mesmo que nós temos desse modelo teórico. Por quê? Porque ele não implica no uso de algum tipo de equipamento mais sofisticado, você não tem que pagar para ter aquele kit, apesar de ele ter algumas limitações. Tem aspectos positivos, como por exemplo, é mais fácil de ser realizado, você não precisa ter um treinamento muito grande. Na verdade, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um treinamento breve para que vocês possam iniciar a sua experimentação para utilizar esse tipo de avaliação, e vocês não vão precisar de nada mais sofisticado. Então ele, na verdade, tendo acesso a esse material, tendo acesso aos livros
do professor Gallagher, que você tem essas tabelas para pegar essas características, é muito fácil de você conduzir esse tipo de avaliação. Mas ele não é só prós, ele também tem alguns contras que eu vou comentando em termos de limitação, tá? Mas a minha escolha por esse modelo é mais relacionada a isso. Por isso que eu não vou trazer outros testes que são mais utilizados, e principalmente para fins de pesquisa. Essa é uma outra situação também. Boa parte dos testes que nós encontramos, além de você precisar ter esses equipamentos, as bolas, as plataformas de equilíbrio, alguma coisa assim, você também tem protocolos que são mais difíceis de serem conduzidos, tá? Então a nossa finalidade não é pesquisa por meio desse instrumento, a nossa finalidade é um aspecto mais de diagnóstico e intervenção. Então o que nós temos para esse modelo? É uma avaliação geral ela parte do geral e vai para específico, então eu olho mais ou menos o padrão geral daquele movimento, vou olhando para as características específicas daquele padrão, com o intuito de alcançar o padrão maduro. Nossa finalidade é tentar fazer com que essa criança ela consiga posteriormente chegar até o padrão maduro. Mas tem uma observação importante, esse não é um instrumento aconselhado para fins de pesquisa. Nós não temos alguns processos de validação. E aqui a gente entra na área de psicometria, há vários tipos de validação que precisariam ser feitos para a gente considerar esse como instrumento para realizar a pesquisa. Então ele não tem essa finalidade. Como eu comentei anteriormente, nós vamos trabalhar no sentido mais de diagnóstico para a nossa intervenção. Nem todos os padrões motores encaixam-se precisamente em uma progressão arbitrária de 3 estágios. Essa é outra situação, isso foi criado artificialmente. Algumas habilidades motoras talvez seria melhor até trabalhar com menos estágios, 2 estágios. Outras, pela sua complexidade, talvez a gente poderia fragmentar em mais estágios. Mas para facilitar, os autores fizeram uma proposta de 3 estágios, inicial, elementar e maduro, e traçou algumas características gerais de cada um desses estágios para auxiliar nesse diagnóstico. Outra situação, esse é um teste que a gente não tem assim, instruções específicas para sua condução. Então, você tem lá a habilidade motora, por exemplo, de arremessar, que é o que está exemplificado aqui na figura direita, mas você não tem toda a instrução de como tem que ser feito esse arremessar, as características da bola que tem que ser utilizado. Essa é uma das grandes diferenças que nós temos para os outros instrumentos. Então, aqui, na verdade, você pode trabalhar com aquilo que você tem acesso, que é mais fácil. Obviamente, você precisa ter um bom senso. E é interessante se você tiver um conhecimento um pouco mais avançado de metodologia da pesquisa, em aplicação de testes, para que você não caia em alguns erros. Mas seguindo basicamente algumas dicas que eu vou passar hoje, você vai conseguir realizar bem esse tipo de avaliação. Como é dividida essa proposta do professor David Gallagher? Na verdade, ele vai trabalhar com a fase fundamental, que é dividida em habilidades motoras estabilizadoras, locomotoras e manipulativas. Então, estabilizadoras são aquelas habilidades de manter em equilíbrio a relação indivíduo e força da gravidade, manutenção no controle postural, em movimentos que valorizam o equilíbrio. E nós temos que lembrar que a estabilidade é o aspecto mais fundamental dos movimentos. A estabilidade envolve capacidades perceptivo-motoras que auxiliam no equilíbrio. Se você quiser mais detalhes sobre essas características, eu recomendo você assistir o vídeo de fase motora fundamental, em que eu detalho especificamente cada uma dessas características do que é o estabilizador, do que é o locomotor e o que é o manipulativo. Então, o que seriam alguns desses movimentos, algumas dessas ações, habilidades estabilizadores? Então, os autores dividem alguns movimentos axiais ou não locomotores, são movimentos do tronco ou dos membros em posição estática. Lembrando que eles são os principais componentes da estabilidade e eles são utilizados também combinados com outras habilidades motoras, por exemplo, quando você vira, gira, se curva, alonga, balança e por aí vai. E as posturas também são posições corporais que exigem equilíbrio estático e dinâmico. Você vai se erguer, sentar, rolar, esquivar e por aí vai. Então, como é que funciona essa proposta do professor David Gallagher? Ele trabalha com um conjunto de habilidades motoras e, a partir das características dessa habilidade, você vai subdividir isso em 3 estágios. Aquilo que é chamado de estágio inicial, o estágio elementar e o estágio maduro. Então, aqui a gente já começa com a primeira habilidade estabilizadora, que ele coloca ali como sequência de desenvolvimento para movimentos axiais. Então, o que a gente encontra de característica para esses movimentos axiais no estágio inicial? Base de apoio mais exagerada, momentânea perda de equilíbrio, acompanhamento visual do corpo e de um modelo quando possível, movimentos combinados parecem desajeitados, segmentados, ausência da transição fluente de um nível plano para outro, apenas de 1 a 2 ações possíveis de cada vez. Então, essas são características que a gente vai ter para esses movimentos axiais que são realizados para um estágio inicial. Já no estágio elementar,
equilíbrio bom, base de apoio mais apropriada, requer modelo visual, não precisa virar o próprio corpo, boa coordenação de movimentos similares, transição pobre em movimentos diferentes e pode combinar 2 a 3 ações em um movimento fluente. Então essas são características do estágio elementar. Seguindo ainda com a mesma habilidade motora, estágio maduro, já tem uma fluência rítmica e suave, faz sequência de vários movimentos com facilidade, visão não é importante que você pode ocluir a visão que ele consegue realizar, ou ele pode prestar atenção em outros aspectos, parece totalmente sob controle, pode combinar 4 ou mais movimentos em um movimento fluente. Além disso, os autores também colocam algumas possíveis dificuldades que vão ser encontradas durante essa transição entre os estágios. Essa parte eu vou deixar de lado, para quem tiver curiosidade, vocês podem ter acesso depois desses materiais, porque aqui a gente vai focar na verdade na avaliação. Reparem que eu fui bem fidedigno ao texto em si, tá? Eu fiz um copia e cola das próprias tabelas, dos textos específicos que são colocados e das figuras utilizadas também para avaliação, porque elas são indicadores, essas figuras, de mais ou menos dessa ideia global do padrão geral que é realizado por esse movimento. Uma dica importante para avaliação desses movimentos axiais são as instruções que são passadas. Então aqui, teoricamente, a criança tem que realizar vários movimentos com os braços, indo para um lado, para o outro, movimentos simétricos, movimentos assimétricos. Normalmente você vai precisar de um modelo para estar realizando esses movimentos. Então uma das instruções pode ser dada, é pedir para que a criança ela fique copiando seus movimentos, você começa a realizar esses movimentos e você vai perceber essas características, tanto do estágio maduro como elementar e inicial, de acordo com o nível que essa criança vai apresentar de desempenho. Próxima habilidade motora, desvio. Características iniciais, estágio inicial, movimentos segmentados, corpo parece rígido, flexão mínima do joelho, peso está sobre um pé, pés geralmente se cruzam, não ocorre nenhuma finta. Ainda, estágio elementar, movimentos coordenados, mas com pouca finta, executa melhor para um lado do que para o outro, excessiva elevação vertical, pés ocasionalmente se cruzam, pequeno jogo de corpo no movimento, às vezes dribla a si mesmo e fica confuso. Características do estágio maduro: joelhos flexionados, tronco levemente inclinado à frente, posição de prontidão, mudanças direcionais fluentes, executa igualmente bem em todas as direções, falseamento de cabeça e ombro e bom movimento lateral. Então essas foram as características do estágio maduro. Um aspecto interessante para conduzir essa avaliação aqui para o desvio é você lançar algum objeto em uma direção bem mediana, né, mais ou menos em direção assim, ao peito da criança, e você pede para a criança então se esquivar para um lado ou para o outro, desviar desse objeto. Obviamente, procure um objeto bem macio, não jogue numa velocidade muito grande para evitar qualquer tipo de contato e machucar também essa criança. Tá? Então você pode lançar esse objeto e você pede para essa criança desviar à vontade para um lado e para o outro na medida em que esse objeto se aproxima. A próxima habilidade motora estabilizadora é o rolamento do corpo. Então nós temos um estágio inicial: cabeça entra em contato com a superfície, corpo curvado em posição C solta. Inabilidade para coordenar o uso dos braços, não consegue rolar para trás ou para as laterais, curva-se para a posição L depois de rolar para a frente. Então tem um desenho ali para mostrar, são características do estágio inicial. Estágio elementar: depois de rolar para a frente, ações parecem segmentadas. A cabeça conduz a ação em vez de inibi-la. Topo da cabeça ainda toca a superfície. Corpo curvado em posição C, apertado no início da rolagem. Curva-se para a posição L ao completar a rolagem. Auxílio das mãos e dos braços sem técnica, mas fornecendo ligeiro impulso, e pode executar apenas uma rolagem de cada vez. Tem um desenho ali também para ilustrar mais ou menos o que são essas características que eu acabei de apresentar para vocês. Então esse foi o estágio elementar. Na sequência, a criança passa a apresentar características do estágio maduro. Então a cabeça conduz a ação, parte de trás da cabeça toca a superfície bem levemente, corpo permanece em C apertado durante todo o movimento, braços auxiliam na produção de força, impulso do movimento leva a criança à posição inicial e pode executar rolagens consecutivas controladas. Então essa foi a nossa habilidade estabilizadora de rolamento do corpo, ou a cambalhota, como a gente
também conhece. Uma dica importante para a realização dessa atividade de rolamento é você trabalhar com uma superfície que seja suave. Então, o ideal seria você ter algum tipo de colchonete ou colchão mesmo em que a criança ela possa realizar o rolamento. Não realize ele diretamente sobre o solo, porque pode ser perigoso para ela bater a cabeça, bater o tronco, ou mesmo bater cotovelos, joelho. Tá? Então, a superfície para que ela possa realizar o rolamento ela é muito importante. Dependendo do nível de desenvolvimento da criança, talvez ela precise de ajuda. Pode ser que ela não consiga realizar nada desse movimento. Então, se você não tiver, às vezes, alguém auxiliando a segurar, a estabilizar para iniciar o rolamento, principalmente nesses idades mais jovens, de 2 a 3 anos, então você já vai perceber que ela não consegue realizar. Se já não consegue realizar, automaticamente a classificação que entra é para o estágio inicial. Tá? Então, são algumas dicas legais para a gente pensar para essa avaliação. A próxima habilidade estabilizadora é o equilíbrio em um pé só. Para realizar essa atividade, normalmente a gente vai ter que colocar algum anteparo para que a criança possa ficar em equilíbrio. Então, se você tiver uma pequena barrinha, né, de madeira, por exemplo, aproximadamente uns 10 centímetros, ela já pode ser suficiente para você estar utilizando. Tá? A ideia é que você coloque um plano um pouquinho elevado para que coloque esse desafio efetivo de equilíbrio. Então, características que nós vamos encontrar do estágio inicial. Ergue a perna que não está suportando peso deixando a coxa quase paralela à superfície de contato. Com ou sem equilíbrio, há uma falta de equilíbrio e tentativa de equilibrar-se. Excesso de compensação com os braços, atuando assim como se fossem asas, né? Preferência inconsistente por uma das pernas. Equilibra-se com apoio externo, equilíbrio sem apoio apenas momentâneo e olhos direcionados para os pés. Características do estágio inicial. Algumas características do estágio elementar. Pode levar a perna que não está suportando o peso a uma posição bem próxima à perna de apoio, não consegue se equilibrar de olhos fechados, usa os braços para equilibrar-se, mas pode colar um braço na lateral do corpo, executa melhor com a perna dominante, na verdade, perna preferida. Características do estágio maduro. Pode equilibrar-se de olhos fechados, usa braços e tronco conforme necessário para manter o equilíbrio, eleva a perna que não está suportando peso, focaliza o objeto externo enquanto se equilibra, muda para a perna não preferida, não dominante, sem perder o equilíbrio. Um aspecto também que é importante quando a gente pensa nessa avaliação de 3 estágios, vocês vão reparar isso, eu vou falar isso mais à frente também, é que pode acontecer da criança apresentar algumas características do estágio inicial, outras do maduro e outras do estágio elementar. Então, daí, como é que a gente faz essa classificação, Victor? Bom, eu vou estar falando para vocês quando eu apresentar o software para a gente estabelecer os critérios para essa classificação quando isso acontecer. A próxima habilidade motora estabilizadora são os apoios invertidos. Então, aqui a ideia é que a criança ela consiga realizar esses apoios, né? Ela ficar só realizando uma parada de mão, se equilibrando, tá? Então, também é uma habilidade difícil, crianças mais novas não vão conseguir realizar e de início elas vão precisar de um certo suporte. Também aconselho realizar numa superfície que seja assim confortável. A questão do uso de colchonetes também é bem interessante para essa atividade. Então, características do estágio inicial. Capaz de se manter em nível básico, posições de equilíbrio em 3 apoios, capaz de assumir posturas de 3 apoios invertidas por até 3 segundos, sensação sinestésica insuficiente para partes do corpo não vistas, controle de movimentos minimamente coordenados. Estágio elementar. Pode manter equilíbrio controlado em 3 apoios e 2 apoios inferiores de contato com a superfície, capaz de manter equilíbrio por 3 segundos ou mais, com frequente e breve adição de outro ponto de equilíbrio, gradual melhora na monitoração de partes do corpo não vistas. Aí vai para o terceiro estágio, estágio maduro. Boa posição de contato com a superfície, bom controle de cabeça e do pescoço, boa sensação sinestésica de localização de partes do corpo, parece estar com bom controle do corpo, mantém equilíbrio em posições de 2 e 3 apoios em nível baixo elevado por 3 segundos ou mais, sai da postura estática sob controle. Então essas são características que a gente vai verificar no estágio maduro para a habilidade estabilizadora de apoios invertidos. Na sequência, a gente passa para as habilidades motoras fundamentais locomotoras. Então, locomoção é o meio de se mover efetivamente, eficientemente pelo ambiente. Eu penso numa projeção do corpo no espaço externo, alternando a sua posição relativamente a pontos fixos.
Exemplo, caminhar, correr, pular, escorregar, saltar e etc. Então vamos à primeira habilidade de locomoção, que é a caminhada. No estágio inicial, como é que eu faço a caminhada aqui, tá? Aqui você pode separar mais ou menos uma distância aproximada de 5 metros e simplesmente pedir para a criança caminhar de um ponto ao outro. E você observa as características que ela vai apresentar. Então, ela caminhando de um ponto ao outro, você pede para ela caminhar da forma mais natural possível, olhando para frente, não olhando para você, e daí você vai analisando essas características. Estágio inicial, dificuldade de manter postura ereta, perda de equilíbrio imprevisível, pernas rígidas hesitantes, passos curtos, pé inteiro em contato com a superfície, dedos virados para fora, base de apoio larga, joelhos flexionados ao contato, seguindo da rápida extensão da perna, extensão de joelho, na verdade, né? Características do estágio elementar: suavização gradual do padrão, aumento da extensão do passo, contato calcanhar-dedo, braços soltos nas laterais com oscilação limitada, base de apoio dentro das dimensões laterais do tronco, tendência de dedos para fora reduzidas ou eliminada, balanço pélvico melhorado e elevação vertical aparente. E características do estágio maduro: oscilação automática dos braços, base de apoio reduzida, passo relaxado e alongado, elevação vertical mínima e contato calcanhar-dedo bem definido. Próxima habilidade motora locomotora é a corrida. Características da corrida. Aliás, como é que a gente faz a corrida? Aqui também você pode definir uma distância, também 5 metros, se você quiser definir até uma distância um pouco maior, dependendo da idade, ou a gente pode ainda pegar a criança numa fase de aceleração. Então, talvez aumentar um pouquinho também não seja problema, seja interessante, tá? Características do estágio inicial: jogo de pernas pequeno e limitado, passos largos, irregulares e rígidos, fase aérea não observável, extensão incompleta da perna, no caso aqui do joelho, de apoio, movimento curto e rígido com graus variados de flexão de cotovelo, braços tendem a balançar em direção externa e horizontalmente, balanço da perna tende para fora do quadril, balanço do pé com dedos para fora, base de apoio larga. Características do estágio elementar: aumento da extensão da passada, balanço do braço e da velocidade, fase aérea limitada, mas já observável, extensão mais completa da perna de apoio no impulso, aumento da oscilação do braço, balanço horizontal do braço reduzido no movimento para trás, pé de trás cruza a linha mediana da altura. Características do estágio maduro: máximo da extensão da passada e de sua velocidade, fase aérea definida, extensão completa da perna de apoio, coxa de trás paralela ao solo, oscilação vertical dos braços em oposição às pernas, braços dobrados em ângulos aproximadamente retos, mínima ação de rotação do pé e da perna para trás. Uma outra dica que é interessante também quando a gente pensa em realizar esse tipo de análise é fazer uso de recursos de filmagem. Então, além das instruções que eu estou passando para vocês em cada habilidade motora, você pode pedir para a criança realizar 2 a 3 vezes essas habilidades, realizar a filmagem e você faz a análise dessa filmagem, que é mais fácil para você verificar essas características. Com o passar do tempo, basicamente olhando de maneira mais global, você vai conseguir já identificar em qual fase, qual estágio essa criança vai se encontrar. Mas de início, até para fins de exercício, conhecimento do instrumento, é legal você filmar e ir vendo em câmera lenta e observando característica por característica. Próxima habilidade motora: salto de uma determinada altura. Bom, aqui a gente pode estabelecer também uma pequena altura, você pode colocar algum degrau, algum plinto, step, algum anteparo em que a criança ela possa estar em cima. Eu aconselho aqui uma altura próxima a 30 centímetros, que mesmo as crianças assim menores, né, elas vão conseguir realizar. E na sequência você tenta observar as características de cada um dos estágios. Então, estágio inicial: um pé direciona o impulso, sem fase aérea, o pé da frente alcança a superfície mais baixa antes que o outro pé deixe a superfície mais elevada. E é um uso exagerado dos braços para equilibrar-se. Estágio elementar: impulso com os 2 pés e pouso com um pé, fase aérea, mas sem controle, braços são usados sem eficiência para equilíbrio, pouso com um pé imediatamente seguido pelo outro pé, flexão inibida ou exagerada do joelho e do quadril ao pousar. Características do estágio maduro da habilidade de salto de uma determinada altura: impulso com os 2 pés, fase aérea controlada, uso eficiente de ambos os braços para as laterais, conforme necessário para controlar o equilíbrio,
Os pés pisam a superfície mais baixa ao mesmo tempo, com os dedos primeiro. Flexão do joelho e do quadril proporcional à altura do salto. Flexão de joelhos e quadril congruente com a altura de salto. Próxima habilidade motora, salto vertical. Estágio inicial, agachamento preparatório inconsistente, dificuldade de impulsionar com ambos os pés, extensão insuficiente do corpo ao impulsionar, elevação da cabeça pequena ou ausente, braços não coordenados com o tronco e ação da perna, baixa altura alcançada. Características do estágio elementar: flexão dos joelhos, excede ângulo de 90 graus no agachamento preparatório, inclinação para a frente exagerada durante o agachamento, impulso com os dois pés, corpo não se estende totalmente durante a fase aérea, braços tentam auxiliar voo e equilíbrio, mas em geral não igualmente, deslocamento horizontal notável no pouso. Características do estágio maduro: agachamento preparatório com flexão do joelho entre 60 e 90 graus, extensão firme dos quadris, joelhos e tornozelos, elevação dos braços coordenada e simultânea, inclinação da cabeça para cima com olhos focalizados no alvo, extensão total do corpo. Elevação do braço de alcance com inclinação do ombro combinada com abaixamento do outro braço no auge do voo e pouso controlado bastante próximo ao ponto de partida. Aqui uma dica interessante para realizar esse teste é você solicitar que a criança salte o mais alto possível, mas para que esse padrão seja observado, normalmente a gente coloca um anteparo, algum alvo para que a criança tente alcançar. E obviamente esse alvo ele tem que ser colocado mais alto até do que uma altura que a criança consiga atingir. Tá? Esse é um ponto importante para tentar conseguir o máximo de desempenho e assim o desempenho da criança nessa tarefa não seja subestimado. Próxima habilidade motora, salto em distância. Tá? Aqui a gente vai solicitar que a criança salte o mais distante possível, mas você não precisa trabalhar com anteparos ou marcações. Basta a criança ter um posicionamento inicial estático e assim você direciona ela, né, dá o comando de já, por exemplo, para que ela salte para frente o mais distante possível. Características do estágio inicial: movimento limitado, braços não iniciam a ação do salto, durante voo, braços se movem para os lados e para baixo, ou para trás e para cima para manter o equilíbrio, tronco se move em direção vertical, a ênfase pequena na extensão do salto, agachamento preparatório inconsistente em termos de flexão dos joelhos, né, não das pernas, dificuldade de usar ambos os pés, extensão limitada de tornozelos, joelhos e quadris a impulsionar, peso corporal cai para trás ao pousar. Características do estágio elementar: braços iniciam a ação do salto, braços se mantêm à frente do corpo durante o agachamento preparatório, braços se movem para as laterais para manter equilíbrio durante o voo, agachamento preparatório mais profundo e mais consistente, extensão mais completa do joelho e do quadril a impulsionar e quadris flexionados durante o voo, coxas mantidas em posição flexionada. Características do estágio maduro: braços se movem para o alto e para trás durante o agachamento preparatório, durante o impulso braços se inclinam para a frente com força e alcançam a altura, braços mantêm-se altos durante toda a ação de salto, tronco inclinado em ângulo aproximadamente de 45 graus, ênfase maior na distância horizontal, agachamento preparatório profundo e consistente, extensão completa de tornozelos, joelhos e quadril a impulsionar, coxa mantém-se paralela ao solo durante o voo, pernas pendem verticalmente e peso do corpo inclina-se para a frente ao pousar. Então essas são as características para o salto em distância. Próxima habilidade, o saltito. Então, aqui o saltito você vai exemplificar o movimento, é legal você fazer um modelo, você realizando a ação para que a criança possa observar ou mostrar algum vídeo, e na sequência você pega e observa essas características de cada um dos estágios. Então, estágio inicial: perna oposta de sustentação flexionada a 90 graus ou menos, coxa oposta a de sustentação mais ou menos paralela à superfície de contato, corpo ereto, braços flexionados nos cotovelos e mantidos levemente nas laterais, baixa altura ou pequena distância criada a cada saltito, perda fácil de equilíbrio e limitado a um ou dois saltitos. O estágio elementar, características dele: perna oposta de sustentação flexionada, coxa oposta de sustentação a um ângulo de 45 graus da superfície de contato, inclinação suave para a frente, com o tronco flexionado no quadril, coxa oposta de sustentação flexionada e estendida no quadril para produzir maior força, força absorvida no pouso
pela flexão de quadril e do joelho de sustentação. Braços se movem para cima e para baixo com vigor e dos dois lados. Controle insuficiente do equilíbrio. Número geralmente limitado a saltitos consecutivos que podem ser executados. Já características do estágio maduro: perna oposta de sustentação flexionada a 90 graus ou menos. Coxa oposta de sustentação se eleva com movimento vertical firme do pé de sustentação. Maior inclinação do corpo. Ação rítmica da perna oposta de sustentação. Balanço pendular auxiliando a produção de força. Braços se movem junto em elevação rítmica enquanto o pé de sustentação deixa a superfície de contato. Braços não são necessários para o equilíbrio, mas são usados para aumentar a produção de força. Então essas são as características do estágio maduro para o saltito. Outra habilidade fundamental, o galope e deslizamento. Acho que vale as mesmas instruções realizadas para o saltito. Então mostra com o modelo o que é para ser feito. Na sequência você pode observar e pode filmar esses movimentos para tentar identificar as características de cada estágio. Características do estágio inicial: falta de ritmo com passo mais rígido, perna de trás geralmente falha em manter-se atrás e com frequência toca a superfície na frente da perna de condução, flexão de 45 graus da perna de trás durante a fase aérea, contato de uma combinação calcanhar-dedos, braços pouco usados para equilíbrio e produção da força. Estágio elementar: ritmo moderado, parece entrecortado e rígido, perna de trás pode auxiliar a condução durante o voo, mas pouso ao lado ou atrás da perna de condução, elevação vertical exagerada, pés tocam superfície em combinação calcanhar-dedo ou dedo-dedo, braços se colocam levemente para as laterais para auxiliar o equilíbrio. Características do estágio maduro: ritmo moderado, ação rítmica suave, perna de trás pousa ao lado ou atrás da perna de condução, ambas as pernas flexionadas em ângulo de 45 graus durante o voo, padrão de voo baixo, combinação de contato calcanhar-dedo e braços não são necessários para o equilíbrio, podem ser usados para outros propósitos. E temos também a sequência para o pulo. Então, aqui para o pulo, a ideia é que a criança realize não como salto em distância, mas aqui começando com o pé e aterrissando também com o pé. Então, você pode também dar a mesma instrução para que ela pule, né, a maior distância possível. Tá bom? Ela pode também tomar uma certa preparação para o movimento, e daí você dá o comando e ela realiza essa habilidade motor. Características do estágio inicial: criança parece confusa ao tentar, inabilidade em impulsionar-se e ganhar distância e elevação, cada tentativa parece mais um passo de corrida, uso inconsistente da perna de impulsão e braços ineficazes. Características do estágio elementar: parece estar pensando durante a ação, tentativa parece uma corrida alongada, pequena elevação acima da superfície de apoio, pequena inclinação de tronco para frente, aparência rígida do tronco, extensão incompleta das pernas durante o voo, braços usados para equilíbrio, não como auxílio na produção de força. E características do estágio maduro: nós vamos ter ação rítmica relaxada, extensão firme da perna de impulsão, boa conjunção de forças horizontais e verticais, inclinação definida do tronco à frente, oposição dos braços definida, extensão completa das pernas durante o voo. A outra habilidade motora é o salto misto. Então aqui também vale a mesma instrução das habilidades anteriores. Você mostrar com o modelo, ou você realizar como se fosse um modelo de como deve ser feita essa habilidade motora. Na sequência você pode filmar e observar as características de cada estágio. Então, característica do estágio inicial: pulo com o pé só, ação passo saltito deliberada, às vezes ocorre saltito ou passo duplo, ação de passo exagerada, pouco uso dos braços, ação parece segmentada. Características do estágio elementar: coordenação efetiva de passo e saltito, uso cadenciado dos braços para auxiliar o ritmo, elevação vertical exagerada no saltito e pouso com o pé inteiro no chão. Estágio maduro: transferência de peso rítmica durante todo o movimento, uso cadenciado dos braços reduzido durante a transferência de peso, elevação vertical baixa no saltito e pouso primeiro com os dedos dos pés. Essa foi então a habilidade motora fundamental de salto misto. Por fim, chegamos nas habilidades motoras fundamentais manipulativas, que pode ser dividida em movimentos propulsores e amortecedores. Então, o que são essas habilidades manipulativas? Elas vão permitir a experiência do indivíduo com objetos, caracterizada pela aplicação de força nos objetos e recepção de forças deles, e combinam dois ou mais movimentos.
Normalmente são realizados em conjunto com movimentos locomotores e estabilizadores. Então, os movimentos propulsores é você lançar objetos para longe, seja arremessar uma bola, chutar, bater ou rebater ou rolar uma bola. E movimentos amortecedores seria você receber e aparar ou desviar de um objeto em movimento. Tá? Aqui entra a questão de apanhar ou aparar um objeto. Então, vamos a essas habilidades motoras fundamentais manipulativas. A primeira habilidade manipulativa é o rolamento da bola. Aqui, para realizar essa tarefa, uma dica legal é você ficar assim um pouco distante da criança e pedir para que ela role essa bola com bastante velocidade. Então, fica uma distância assim, de uns 5 a 10 metros mais ou menos, e você pede para ela rolar essa bola, depois você rola ela de volta e você vai observando esse padrão de movimento. Características que nós temos do estágio inicial: posição de pernas abertas, cada uma a igual distância da bola. A bola é apanhada com as mãos pelas laterais, com as palmas viradas uma para a outra. Inclinação aguda da cintura, com movimento pendular dos braços para trás. Olhos acompanham a bola. Inclinação do braço para frente, elevação do tronco com liberação da bola. Estágio elementar: passos largos em direção à bola. Bola é apontada com uma mão embaixo e outra em cima, braço se inclina para baixo sem transferência de peso para trás, inclinação do joelho limitada, inclinação para frente com acompanhamento limitado da bola, bola liberada no nível entre joelho e cintura, olhos acompanham alternadamente o alvo e a bola. Já características do estágio maduro para esse rolamento da bola. Então, passos largos em direção à bola, bola é apanhada pela mão correspondente à perna de trás, rotação suave do quadril e inclinação do tronco para frente, inclinação do joelho pronunciada, inclinação para frente com transferência de peso do pé para trás para o pé da frente, liberação da bola no nível do joelho ou abaixo, olhos se fixam no alvo durante todo o movimento. Outra dica importante, como a gente está falando também do lançamento de uma bola, não pode ser uma bola pesada, por exemplo, uma bola de basquete, uma bola de medicine ball, e não pode ser também uma bola muito leve. Então, aquelas bolas que a gente tinha de dente de leite, que é um plástico bem fininho, isso tudo atrapalha no desempenho. Então, talvez aquelas bolas de borracha um pouco mais grossas, uma bola de futebol, de futsal, né? Talvez pensando nas crianças mais novas, uma bola com um diâmetro menor, talvez fique um pouco mais fácil também para a realização. Só lembrem de padronizar, aquilo que vocês utilizarem como pré-teste, utilizem também a mesma bola como pós-teste depois. Próxima habilidade motora, arremesso por cima. Então, estágio inicial. A ação é feita principalmente a partir do cotovelo. Cotovelo do braço, braço de arremesso mantém-se à frente do corpo. A ação parece um empurrão. Dedos se separam ali. A próxima habilidade motora é de arremesso por cima. Então, para realizar essa habilidade, é legal você trabalhar com uma bolinha mais ou menos parecida com aquelas bolinhas de tênis, tá? Mais ou menos o mesmo diâmetro, pode ser aquelas bolinhas de borracha também que o pessoal utiliza para jogar bets. E você solicita que essa criança também jogue o mais distante possível. Se ela simplesmente tentar lançar para você uma distância meio padronizada ou para tentar acertar um alvo, você possivelmente vai subestimar o padrão de movimento dela. Então aqui você tem que pedir para ela lançar o mais longe possível essa bolinha. Características do estágio inicial. A ação é feita principalmente a partir do cotovelo. O cotovelo do braço de arremesso mantém-se à frente do corpo, a ação parece mais um empurrão, né, do que um próprio lançamento. Dedos se separam ao liberar a bola, acompanhamento da bola para frente e para baixo. Tronco se mantém perpendicular ao alvo, pequena ação de giro durante o arremesso. Peso corporal se move levemente para trás e mantém esse equilíbrio. Pés permanecem parados. Geralmente não há objetivo na movimentação dos pés durante a preparação do arremesso. Características do estágio elementar. Na preparação, o braço é inclinado para cima, para os lados e para baixo, para a posição do cotovelo flexionado. Bola é segurada para trás da cabeça, braço é inclinado para a frente, bem acima do ombro, tronco se vira para o lado de arremesso durante a ação preparatória, ombros se viram para o lado do arremesso, tronco é flexionado para a frente com o movimento do braço para a frente, mudança definida do peso corporal para a frente, passos à frente com perna do mesmo lado do braço de arremesso. Características do estágio maduro. Braço é inclinado para trás na preparação, cotovelo oposto elevado para equilíbrio da ação preparatória no braço de arremesso, cotovelo de arremesso se move para frente horizontalmente enquanto se estende, antebraço gira e polegar aponta para baixo,
Tronco gira claramente para o lado de arremesso durante a ação preparatória. Ombro de arremesso cai levemente. Rotação definida através dos quadris, pernas, coluna, ombros durante o arremesso. Peso no pé de trás durante o movimento preparatório. Conforme o peso se move, um passo é dado com o pé oposto. Então essas são as características do estágio maduro da habilidade de arremesso por cima. Habilidade motora de recepção. Então aqui você vai, como no outro a criança estava lançando, aqui na verdade é você quem lança um objeto em direção à criança. Aqui é importante você lançar de uma distância não muito perto, também não muito longe, então talvez você ficar uns 3, 4 metros da criança. Você lança um objeto. Aqui reparem até no padrão que é colocado para as crianças que vão realizar, né, a absorção, o recebimento dessas bolas na figurinha aqui do estágio inicial alimentar maduro, me parece que é uma mudança no tamanho da bola. Então, para crianças menores, me parece que é uma bolinha um pouco maior, porque facilita. Uma criança, por exemplo, de 2 a 3 anos não vai conseguir segurar uma bolinha de tênis. Então, talvez você usar uma bola um pouquinho maior seja melhor. Já para crianças de 4, 5, 6, 7 anos, que seriam equivalentes a crianças no estágio elementar e maduro, você já pode utilizar uma bolinha menor, então talvez uma bolinha de tênis ou uma bolinha mais ou menos como a de handebol, né, que tem um diâmetro um pouquinho menor. Então procurem se atentar para essa situação, tá? Não usar bolinhas muito pequenas para crianças mais novas, de 2 a 3 anos. Mas vocês vão observar que, dependendo do estágio de desenvolvimento da criança, algumas até de 4 e 5 não vão conseguir pegar também uma bolinha menor, tá? Então nesse caso você pode optar por fazer uso da bola maior também para crianças dessa idade. Características do estágio inicial. Frequentemente há uma reação de desvio, virando ou protegendo o rosto com as mãos. Reação de fuga é apreendida e mais tarde não deve mais estar presente. Braços se estendem e se mantêm à frente do corpo. O movimento do corpo é limitado até o contato. Recepção parece ação de cavar. Uso do corpo para segurar a bola. Palmas são mantidas para cima. Dedos são estendidos e mantidos tensos. Mãos não são usadas na ação de recepção. Características do estágio elementar. Reação de desvio é limitada ao fechamento dos olhos no contato com a bola. Cotovelos são mantidos nas laterais com inclinação aproximada de 90 graus. Tentativa inicial de tocar a bola com as mãos é geralmente mal sucedida, pois os braços batem na bola. Mãos são mantidas em oposição uma à outra, polegares se mantêm para cima. Ao contrário, mãos tentam apertar a bola com movimento irregular e insuficientemente rápido. Características do estágio maduro. Não há reação de desvio, olhos seguem a bola até as mãos, braços se mantêm relaxados nas laterais e antebraços se mantêm na frente do corpo. Braços cedem ao contato com a bola para absorver a força, braços se ajustam à trajetória da bola, polegares se mantêm em oposição um ao outro, mãos agarram a bola em movimento simultâneo de bom ritmo, dedos agarram mais efetivamente. Mãos agarram a bola em posição um ao outro e dedos agarram mais efetivamente. Então essas são as características do estágio maduro para a habilidade motora de recepção. Próxima habilidade motora, chute. Então aqui também, procurar trabalhar com uma bola de um tamanho médio. Você também precisa solicitar que a criança ela chute o mais distante possível, não faça aquele chute de precisão, aqui é um chute de potência para que você não subestime também o padrão de movimento. Características do estágio inicial. Movimentos são restritos durante a ação do chute, tronco permanece ereto, braços são usados para manter o equilíbrio, movimento para trás da perna que chuta é limitado, inclinação para a frente é curta, pequeno acompanhamento da bola, criança chuta na bola em vez de chutá-la tangencialmente à frente e acompanhá-la, ação de empurrão é predominantemente em vez de batida. Características do estágio elementar. Movimento preparatório para trás é centrado no joelho. Perna de chute tende a manter-se inclinada durante todo o chute. Acompanhamento da bola limitado ao movimento de chute para frente. Um ou mais passos são deliberados, são dados em direção à bola. Características do estágio maduro. Braços oscilam em oposição um ao outro durante a ação de chute. Tronco se inclina na cintura durante o acompanhamento. Movimento da perna que chuta se inicia no quadril. Perna de sustentação se inclina
levemente ao contato, aumento da extensão da oscilação da perna, acompanhamento é alto, o pé de sustentação se eleva sobre os dedos ou deixa a superfície totalmente. Alcance da bola pode ser feito por uma corrida ou por um grande salto. Então essas são as características do estágio maduro. Próxima habilidade motora, aparar. Então aqui você tem que, na verdade, lançar uma bola para a criança e a criança ela vai ter que fazer com que essa bola pare, né, o seu movimento. Aqui até tem uma particularidade nesse desenho, eu nunca vi ninguém tentar parar uma bola como esse desenho que nós temos aqui do padrão maduro que foi colocado. Eu acho que mesmo o padrão maduro a gente não vai encontrar essa situação, tá? Eu creio que fica mais parecido com a figura do elementar, mas a criança com uma outra postura, outras características. Mas enfim, como eu falei, vamos ser fiel ao material apresentado no livro Texto Proposto pelo Galarro e Osmo, então eu vou seguir com a leitura desses pontos, tá? Então, estágio inicial, o tronco permanece rígido, ausência de movimento em direção à bola conforme ele faz contato, inabilidade de absorver a força da bola, dificuldade de alinhar-se com o objeto. Características do estágio elementar, acompanhamento visual da trajetória insuficiente, movimento em direção à bola, mas com movimento insuficiente, cadenciados e sequenciados. Pode pegar uma bola rodada com relativa facilidade, mas não uma bola arremessada. Parece inseguro sobre qual parte do corpo usar e movimentos perdem influência. Características do estágio maduro, acompanha a trajetória da bola durante toda a ação, movimenta-se em direção à bola usando o corpo para o contato, pode pegar tanto bolas roladas quanto arremessadas. Características do estágio maduro do aparar. Então, acompanhamento à trajetória da bola durante toda a ação, movimenta-se em direção à bola quando usando o corpo para o contato, pode pegar tanto bolas roladas quanto arremessadas, pode pegar bolas que se aproximam com velocidade moderada, move-se com facilidade para interceptar a bola. Reparem aqui que os autores colocam diferentes velocidades da bola, então aqui não basta você padronizar a velocidade, você vai ter que, na verdade, manipular, lançar algumas bolas um pouco mais lentas e um pouco mais rápidas para tentar observar essas características, tá? Agora, diferente daquilo que nós vemos lá no desenho do padrão maduro, eu possivelmente não vou estar encontrando crianças fazendo essa movimentação. Possivelmente vai ser algo mais parecido com o que está ali do elementar, mas reparem que a descrição do que nós encontramos no estágio maduro, para essa movimentação, ela não condiz lá com a figura. Então podem ficar tranquilo em relação a isso, tá? A gente vai observar mais uma figura parecida com a do estágio elementar, mas com uma proficiência melhor. Próxima habilidade motora, habilidade de rebater. Então aqui também você vai ter que pegar algum bastão, muito parecido com aqueles bastões de beisebol, um bastão de bets, e vai ter que tentar lançar uma bolinha. Aqui eu aconselho também vocês pegarem uma bolinha que não seja muito pequena, então talvez até maior do que uma bolinha de beisebol mesmo, ou uma bolinha de tênis, seria mais interessante, principalmente pensando naquela criança nos estágios iniciais elementar. Mas se você não tiver, você pode realizar com bastão de bets ou de beisebol e uma bolinha de tênis mesmo, tá? Um tamanho ideal talvez seria aquela bola de softball, não sei se todos conhecem, que era uma bola um pouco maior que a bola tradicional de beisebol, uma bola de borracha. Só cuidem para não acertar a criança, porque essas bolinhas elas doem bastante, tanto a de beisebol quanto a de softball. Então, bolas mais macias, né, talvez o ideal mesmo seria uma bolinha de espuma, que daí a criança ela pode exercer bastante força e se essa bolinha acertar a criança não tem perigo algum, tá? Características que nós vamos ter desse estágio inicial: o movimento é de trás para frente, pés se mantêm parados, tronco se vira em direção à bola arremessada, cotovelos totalmente flexionados, nenhuma rotação de tronco, força vem da extensão das articulações flexionadas em plano perpendicular. Características do estágio elementar: tronco virado para a lateral em antecipação à bola arremessada, peso muda para o pé da frente antes de colocar a bola, rotação combinada do tronco e quadril, cotovelos flexionados no ângulo mais agudo possível, força vem da extensão das articulações juntas, das articulações flexionadas. Rotação e movimento para a frente do tronco estão em plano oblíquo. Característica do estágio maduro: tronco se vira para a lateral em antecipação à bola arremessada, peso muda para pé de trás, quadris giram, transferência do peso está em padrão contralateral, mudança de peso para o pé da frente ocorre enquanto o objeto ainda está em movimento para trás, encontro com a bola ocorre em um longo arco completo em padrão horizontal,
e o peso mudo para o pé da frente ao contato. Então essas são as características dos estágios inicial, elementar e maduro para a habilidade de rebater. Habilidade motora de quicar ou driblar. Então aqui você vai pegar uma bola, obviamente tem que ser uma bola que quique, né? Não pode ser aquela bola muito pesada, não pode ser uma bola murcha, você vai ter que estar verificando justamente quantas libras ela vai ter ali, e você vai passar uma bola também de um tamanho intermediário. Aqui você até poderia utilizar uma bola de basquete, mas talvez seja mais interessante, por exemplo, uma bola de vôlei. Por quê? Porque a bola de basquete às vezes é um pouquinho dura, ela pode machucar crianças de 2 a 3 anos, até de 4 a 5 anos já vê se machucando com bola de basquetebol. Então talvez uma bola de vôlei, que ela quique bem, ela tem um diâmetro razoável para realizar essa tarefa, e ao mesmo tempo ela é uma bola tão dura, se ela bater direto no dedo, seja mais interessante. Aquelas bolas também de borracha bem grossa poderiam ser utilizadas, mas ela dificulta um pouco a própria tarefa de quicar, tá? Então acho que uma bola de vôlei é mais interessante para essa ação aqui, ou uma bola de handebol também. Características que nós temos desse estágio inicial para o quicar ou driblar uma bola. Bola é segurada com ambas as mãos, mãos posicionadas nos lados da bola, com palmas de frente uma para a outra, ação de forçar a bola para baixo com ambas as mãos, bola toca o chão próximo ao corpo, pode tocar o pé, grande variação na altura do retorno da bola. Características do estágio elementar. Bola segurada com ambas as mãos, uma em cima e outra embaixo, leve inclinação para a frente, com bola trazida ao nível do peito para iniciar a ação, força para baixo com mão e braço para cima, força para baixo inconsistente, mão dá tapas subsequentes na bola para quicar, pulso se flexiona, punho se flexiona e estende a palma da mão contatada a bola em cada drible, acompanha visualmente a bola, controle limitado da bola enquanto dribla. Características do estágio maduro. Pés colocados em posição de pequena abertura, com o pé oposto para a frente, leve inclinação do tronco para a frente, bola é contida na altura da cintura, bola é empurrada em direção ao chão, com acompanhamento de braço, punho e dedos, força de movimentos para baixo controlada, ação repetida de toque e empurrão iniciada pelas pontas dos dedos, acompanhamento visual desnecessário e controle direcional do drible. Já para a habilidade motora de voleio, fundamental de voleio. Então, aqui você vai lançar uma bola para a criança, que também acho bem interessante o uso de uma bola ou de espuma ou de repente de uma bola de voleibol, tá? Uma bola de voleibol para crianças de 2 e 3 anos é um pouquinho complicada, ela pode ser um pouquinho dura, então uma de espuma seria mais interessante para a realização dessa atividade, mas bolas de espuma elas não são muito comuns em vários locais. Então, nesse caso, tentar trabalhar ou com uma bola de voleibol, ou talvez aqui aquela bola, né, que a gente conhece como dente de leite aqui no Brasil, aquela bola com plástico bem fininho, ela é bem levezinha, ela possa ser melhor utilizada do que até uma bola de vôlei, pensando nessas idades mais novas, tá? Para essa tarefa específica. Então, características do voleio para o estágio inicial. Inabilidade de julgar adequadamente a trajetória da bola, inabilidade de posicionar-se sob a bola, inabilidade de tocar a bola com ambas as mãos ao mesmo tempo e bater na bola por trás. Características do estágio elementar. Falha em acompanhar visualmente a trajetória da bola, posicionar-se sob a bola, bate na bola, ação predominante das mãos e dos braços, pequena elevação ao acompanhamento com as pernas, inábil para controlar direção ou voo pretendido da bola, pulsos não, né? Punhos relaxam e a bola com frequência vai para baixo. Estágio maduro, posiciona-se sob a bola, bom contato com ponta dos dedos, punhos mantêm-se firmes e braços acompanham, boa conjunção de forças e utilização de braços e pernas, capaz de controlar direção e trajetória pretendida da bola. Então, essas são as características do estágio maduro para a habilidade de voleio. Bom, então nós fechamos aqui todas essas habilidades motoras fundamentais que são propostas por meio dessa avaliação. Um aspecto que é importante também, além da gente pensar nessas pequenas dicas, instruções que eu dei de como você realizar os arremessos, os recebimentos ou as rebatidas das bolas, sempre lembrar que você precisa pedir o máximo da criança. Então a criança ela tem que tentar realizar o seu desempenho
com a melhor proficiência possível. Então, se a criança, por exemplo, não corre na sua velocidade máxima, na hora que você vai utilizar esse checklist para olhar essas características, você tem o desempenho dela subestimado. Outra dica importante é a gente pensar em, de repente, usar recursos de filmagem. Então, hoje com o smartphone e seu celular, você consegue filmar a criança realizando aquelas ações. O uso de vídeo, principalmente vendo, revendo, utilizando recursos de câmera lenta, ele auxilia bastante para que você possa parar, buscar aquelas características e estar colocando essa classificação. Obviamente, em função do tempo, depois até você não vai mais precisar estar utilizando todo esse checklist. Às vezes você batendo o olho, você já vê as características mais marcantes para estar colocando a criança no estágio inicial, elementar ou maduro. Agora, se você quer uma análise mais detalhada, eu recomendo esse vídeo, recomendo você olhar esse checklist e fazer ponto a ponto para observar característica por característica. Principalmente se você tiver um público menor, poder fazer um acompanhamento mais personalizado, porque daí na medida em que você vai realizando a intervenção, você consegue observar as mudanças específicas que vão ocorrendo para cada uma dessas habilidades motoras fundamentais. Então, lembrando, nós trabalhamos com essas características, essas diversas habilidades motoras fundamentais, locomotoras, estabilizadoras e manipulativas, dentro dos estágios iniciais, que teoricamente seriam características que nós observaríamos em crianças de 2 a 3 anos, estágio elementar, características de crianças de 4 a 5 e estágio maduro para crianças de 6 a 7 anos. A habilidade fundamental, né, são aquelas ações primárias, características da espécie. Uma pessoa ela terá condições de realizar a despeito de aspectos culturais, elas são a base desse repertório. Aliás, ela é a base até desse modelo teórico de desenvolvimento motor proposto, que é a ampulheta heurística que nós temos para explicar esses marcos de acontecimentos em termos de desenvolvimento motor. Aí eu quero finalizar essa aula dando uma pequena dica para vocês. Pouco tempo atrás, aliás, muito tempo atrás, eu programei um softwarezinho para auxiliar as pessoas que trabalham com esse tipo de avaliação e desenvolvimento motor. Então, esse aqui é um software que eu deixo disponível no meu site pessoal, que é okazaki.webs.com. Você pode ir lá e na parte de softwares e downloads e procurar esse Fundamental Motor Skills, em que você vai ter o que, basicamente? Você vai ter um software que tem todas essas tarefas que eu apresentei anteriormente e todas essas características também. Então, como é que eu uso esse software, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar ali no lado esquerdo qual é a habilidade motora, se são habilidades motoras estabilizadoras, manipulativas ou locomotoras. Já na abinha que está a linha azul, né, no lado esquerdo, você vai identificar, vai selecionar também qual é a habilidade específica. Então aqui, por exemplo, está selecionada a habilidade estabilizadora e a habilidade de equilíbrio em um pé só. Então, escolher essa habilidade motora, vocês vão reparar que automaticamente vai me aparecer todas as características do estágio inicial, do elementar e do maduro. Na sequência, o que você tem que fazer é basicamente selecionando, olha, a criança quando ela fez a tentativa 1 lá, ela apresentou essa característica do inicial, essa do elementar, essa do maduro, e automaticamente o software vai te dar a classificação. Tá? Então, até coloquei alguns exemplos aqui. Esse daqui já é para habilidade motora de corrida, em que tem uma característica lá do estágio inicial, 3 características do elementar e 1, 2, 3, 4, 5, 6 do maduro. Então reparem ali naquela janelinha do meio que eu já tenho o número de características de cada estágio que é colocado em valores absolutos, em valores relativos, e automaticamente esse software me dá a classificação. Olha, essa é uma criança que está no estágio maduro ou não. Esse é um software também que ele é legal. Tem ali na aba superior direita, você já pode colocar as características dessa pessoa, então nome, idade, grupo, o sexo, a tentativa que está sendo feita, tem algumas observações a mais. E você pode estar exportando depois todos esses dados. Tá? Eu coloquei ali como gravar dados, ele abre uma planilha do Excel, e na medida que você vai colocando gravar dados, ele vai exportando automaticamente cada tentativa, cada sujeito, cada uma dessas informações para que você já tenha isso tudo esquematizado numa planilha do Excel. Tá? Então é bem simples de trabalhar. O único detalhe que a gente tem desse software é algo que também não aparece no instrumento de avaliação, acabei não dando essa resposta para vocês nas partes anteriores do vídeo, é que você precisa estabelecer alguns critérios para classificar essa criança no estágio inicial, elementar e maduro. Então, diferente daquilo que normalmente a gente pensa, que a criança vai apresentar apenas características de um determinado estágio, na verdade vai acontecer algo muito parecido com o que está nesse slide aqui. Então, agora eu selecionei a habilidade manipulativa
de arremesso por cima. E eu marquei ali para vocês 3 características do estágio inicial, 5 do estágio elementar e 2 do maduro. Quando a gente tem assim, basicamente, a maior parte em um estágio, fica mais fácil da gente tomar decisão. Mas em algumas situações pode acontecer de ficar mais ou menos tudo igual, 2, 2 e 2, ou de repente eu ter 3 características do maduro, 3 do elementar e sei lá, uma do inicial. E aí, ele vai para o elementar ou vai para o maduro? Então, na verdade, você vai ter que estabelecer alguns critérios. Eu coloquei isso no software. Então, você pode selecionar, por exemplo, ali a primeira opção, que é pelo menos um determinado número de características que você quer observar para você classificar com aquele estágio. Então, eu posso colocar aqui, olha, se ele apresentar pelo menos uma característica do maduro, eu já vou colocar ele como estágio maduro. Se ele apresenta... Não, um é muito pouco, então eu quero que ele apresente pelo menos 3 do maduro, ainda que apresente um monte de características dos outros estágios. Se aparecer pelo menos 3 do maduro, eu já acho suficiente. Então, esse pode ser um critério. Outro critério, eu posso estabelecer que não, ele precisa apresentar um maior número de características de um determinado estágio. Então, eu coloco ali, por exemplo, em relação à proporção. Eu quero que haja um maior número de um estágio em relação aos outros, e aquele estágio que tem mais características é o que vai receber essa classificação. Então, eu tenho essa opção também. Ou eu posso colocar até em termos percentuais. Eu quero que pelo menos 25% das características, né, ou 50%, né, para dizer que seja a maioria, seja daquele estágio. Então, você estabelece o critério nesse software. Tá? Esse software é muito legal porque eu deixei em aberto esse tipo de situação. É uma caixa preta em que alguém vai inserindo informação e ninguém sabe por que foi classificado como estágio inicial, elementar ou maduro. Tá? Ele é um software gratuito, freeware. Eu trabalho, na verdade, nessa política. Você pode simplesmente ir lá no meu site, baixar esse software. Esse software está comprimido, ele está zipado, então você vai precisar de algum descompactador para poder ter acesso. A única coisa que eu peço desculpas é que esse é um software que ele está programado para a plataforma Windows. Tá? Na ocasião, eu ainda não trabalhava com iOS, que foi programado acho que em 2008, talvez 2009, se não me falha a memória. Então, eu não trabalhava com o sistema iOS. Eu sei que hoje é relativamente fácil da gente fazer as programações para vários sistemas, mas na ocasião não era. Então, eu tenho esse software programado apenas para plataforma Windows. Professor, eu trabalho com iOS, o que eu faço? Bom, você vai ter que ou procurar um outro computador que tenha a plataforma Windows, ou você vai ter que baixar aqueles softwares que simulam o Windows dentro do seu sistema iOS. Tá? Essa é a única solução, tá bom? Bom, essa foi então a nossa aula de hoje. A ideia era apresentar algumas possibilidades de avaliação em termos de desenvolvimento motor. Então, eu expliquei os tipos de avaliação que a gente tem. Mas mais especificamente nós trabalhamos com essa avaliação por meio de padrão de movimento das habilidades fundamentais, porque nós estamos trabalhando justamente com o modelo teórico dessa abordagem desenvolvimentista, que é a ampulheta heurística proposta por Gallagher e Osmo. Expliquei para vocês as características de cada estágio, inicial, elementar, maduro, faixa etária, em que a gente vai encontrar basicamente esses marcos motores, as diferentes habilidades motoras fundamentais, estabilizadoras, locomotoras e manipulativas, e apresentei para vocês também um software gratuito que vocês podem conduzir esse tipo de avaliação. Passei algumas dicas de como conduzir esses testes, algo que, por exemplo, nós não encontramos lá no livro-texto, um protocolo ou instruções para a realização deles, então já fica para vocês para facilitar. Bom, essa foi a nossa aula então de avaliação e desenvolvimento motor. Eu espero que ela possa ter agregado algo à sua formação, e nos próximos vídeos nós vamos estar trabalhando com outros conteúdos de comportamento motor. Por hoje é só, obrigado, que Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.